Muito bem. Então, sejam todos bem-vindos e que todos possam se sentir bem e poderem participar nessa atividade, né, sobre o mundo que nós estamos, sobre a globalização. Então, na semana passada, na semana retrasada, a gente já iniciou essa atividade de compartilharmos essas informações sobre o mundo que nós estamos vivendo, sobre a dinâmica, né, em que muitas definições que a gente acaba fazendo, muitas vezes já acabam sendo desatualizadas, em virtude das mudanças significativas que o mundo passa a toda hora, a todo dia, tá? Então, assim também é definido o nosso mundo. Hoje, eu gostaria de falar menos, ouvir mais, conforme já combinado na aula, no encontro passado. Então, inicialmente, ver de que durante a semana passada que se tinha essa parada de atividades, eu acabei lendo praticamente todos os trabalhos e, só para deixar registrado aqui, eu fiquei surpreso, né, com a qualidade das informações que vocês relataram e descreveram aí. Então, muitas informações, muitos trabalhos, assim, de tirar o chapéu, ou seja, trabalhos muito bem feitos, em sua grande maioria, grandes conhecimentos das normas da BNT, né, que deixam os trabalhos com uma cara científica, uma cara, assim, bem legais, né, de vocês estarem preparados já para os próximos níveis que vocês vão estar fazendo nos estudos. Então, isso é muito importante, além do conteúdo aí, extremamente importante, né, para a gente ter essa leitura, essa conjuntura de mundo. É um grande desafio para todos, né, para aqueles que estão no comando do mundo, né, para aqueles que estão aprendendo, então, para os alunos, o desafio de entender esse planeta, esse globo, essa globalização é muito grande. Sobretudo porque tudo está em mudanças muito grandes. E nesse período de pandemia, nesse período né, de diferença que o mundo está passando, a gente pode ver que é difícil, muitas vezes, para os líderes, os governantes, as pessoas entendidas de mundo, muitas vezes apontar saídas, rumos, né, saber o que fazer, né, orientar população, orientar países, é um desafio muito grande, tá? Então, nós como alunos, estar entendendo esse mundo, né, é muito importante, né, e para que a gente possa entendê-lo, é preciso ler, sobretudo, muitas atualidades, acompanhar que todas as atualidades estão carregadas muitas vezes, de interesses, né, e tentar desmistificar o mundo é uma tarefa não fácil, mas eu gosto muito desse conteúdo, dessas atualidades, né, para a gente justamente conseguir se estabelecer. O objetivo maior
é que a gente possa organizar a nossa vida a partir do mundo que a gente cria dentro da gente, ou seja, a gente lê, interpreta, cria a nossa visão de mundo, e a partir disso, cada um precisa se estabelecer a sua vida, a sua organização dentro disso. E quando essa leitura é defasada, quando essa leitura que se faltam itens, muitas vezes a chance de a gente errar é enorme, tá? Então, essa leitura de mundo que nós estamos fazendo, ela é muito importante para a nossa estruturação, tanto a pessoa pessoal como profissional, tá? Então, vamos ao primeiro item que na semana passada nós já debatemos, vamos ver se tem mais alguma contribuição sobre como é denominado o momento atual, caracterize e descreva o mundo. Mais alguma contribuição em relação a isso? Então, vamos para o segundo item, que da mesma forma interessante e até pode ser polêmico em relação aos pontos de vista que a gente pode ter em relação aos sistemas que governam, que estão implantados no mundo. Então, descreva a situação do sistema capitalista, socialista, comunista no mundo de hoje. Então, como que a gente pode caracterizar o sistema que governa, o sistema que dá as leis, o sistema que todo mundo, ou a grande maioria das pessoas do planeta, está inserido e acaba usando esse formato, esse modelo de sociedade para organizar a sua estrutura, a sua vida, a sua empresa, a sua organização. Então, como que podemos definir esses sistemas? Alguém que eu li vários trabalhos, sim, definições bem coerentes, bem resumidas em relação ao sistema que a gente tem implantado nos diferentes contextos do mundo. Quem gostaria? Lembrar que em algum momento todos devem participar, porque eu vou estar registrando e anotando as participações também. Alguém para descrever o capitalismo, ou socialismo, ou comunismo, dentro dos estudos que a gente conseguiu fazer? Ou será que eu preciso nomear alguns para falar? Quem pode contribuir? Definições de sistemas. Ah, meu Deus. Estamos com vergonha. Não, você tem que olhar pelo outro lado. Tem bastante audiência. Aproveitem. Tínhamos já quase 50 alunos, 50 pessoas presentes. Então, as informações que são ditas aqui não são em vão. Não, elas têm, vale a pena se comunicar hoje nesse grupo. Diga aí, sábio. Liga o microfone. Como é que você vê o mundo de hoje? Como que podemos entender e descrever o sistema?
Vamos lá, um por vez. Não vou perguntar para alguém específico. Então, vamos lá, vamos ver a contribuição aqui do Gabriel. Gabriel Kirch. Aí o Daniel. Matheus, então. Diga aí, Matheus. É uma pergunta mais difícil, mas dá para comentar sobre o sistema do mundo. Vocês descreveram eles no trabalho. Então, você pode usar o trabalho como referência sem problema nenhum. Boa tarde, Agostinho. Isso aí, boa tarde. Boa tarde a todos. Isso aí. Bom, no meu ponto de vista, que eu vejo sobre o capitalismo e o sistema que está englobado hoje, que nem é muito acúmulo de empresas, fábricas, tudo num único lugar, que nem elas pensam só para si, não pensam nos outros. Por isso que nem que acontece todos os desempregos, desigualdades, etc, etc. Meu ponto de vista. Uhum. É a marca do capitalismo, né? Acumular riquezas, ele acaba provocando isso, né? O sistema, a gente sabe da importância da riqueza, do lucro, da geração da riqueza para a evolução, mas se a gente analisar as características do mundo, ela acaba fazendo com que alguns tenham tudo e a grande maioria não tem nem para sobreviver, ou alguns desses aí não tem nem para sobreviver, uma boa parte não tem o suficiente. E muitos, né, sobrevivem sem maior acesso a grandes comodidades do mundo. Então, ele acaba sendo dessa forma, gerando privilégios para alguns. Mais pontos de vista, vamos lá. Mais características desse sistema capitalista. É importante ver de que é uma evolução histórica, ou seja, porque o capitalismo está implantado no mundo, sobretudo na sua maioria dos países. É um processo histórico que alguém criou esse sistema, alguém pensou esse sistema, e aos poucos, os países, as sociedades, os modos de produção, as pessoas, as empresas, eles foram aderindo a essa forma, né, justamente porque elas optavam em, né, achavam sempre que é o melhor. A princípio, é essa a lógica, né? Ninguém, quando tem várias opções, opta pelo pior. Então, por mais que nós, com facilidade, temos uma leitura negativa do sistema, mas se a gente for ver alguns pontos, algumas desvantagens, muitas vezes são naturais e até involuntárias, são consequências do sistema. Então, o sistema em si, não dá para rotular ele como sendo um sistema
ruim, como um sistema cruel, por mais que ele tenha essas características, mas não temos como denominá-lo dessa forma, né? Porque o princípio da opção, né, do mundo, né, ninguém em sã consciência escolhe a pior opção. Tá? Então, é importante ver que todo o processo histórico, né, se a gente analisar a Guerra Fria, né, que foi a disputa em guerras, em conflitos, né, dos dois grandes sistemas que estavam por ser optados, né, entre o socialismo e o capitalismo, e nessa grande disputa também o capitalismo acabou se sobrepondo aos demais sistemas, e por longos períodos, nos últimos anos, sistema predominante, e esse sistema levou o mundo a ter essa característica de globalizado. Tá? Um processo histórico que é preciso ter bastante presente. E nessa conjuntura a gente tem muitos radicais, não sei se daria para chamar assim, mas o mundo, sobretudo nos últimos anos, ele nos faz quase, ele acaba nos empurrando para nós termos uma posição, em posicionar que estamos a favor do sistema socialista ou capitalista, e o pior não é optar por um, dizer que um é melhor, enfim, isso é o ponto de vista de cada um. O pior é criminalizar o outro, ou seja, se eu sou fã de um sistema, outro não presta, o outro está errado. Então, esse cuidado, eu acredito que a gente tenha que ter como sociedade, né, ao eu optar, ao eu ter a minha, ao chegar a um ponto de vista, né, de que eu posso gostar de um sistema, posso ter preferências por um sistema, de não criminalizar o outro, né? Então, a gente pode ver, sobretudo nas redes sociais, que isso está muito presente, ou seja, alguém é de um sistema ou defende um sistema, os outros estão todos errados, são sei lá o que, um monte de termos que são usados nesse sentido. Ou vocês não percebem isso? Mais alguém, alguma definição sobre socialismo? O que vem a ser o socialismo? Vamos chamar um aqui. Rosana. Como é que podemos definir o socialismo no mundo de hoje? Boa tarde. Boa tarde. Eu acho que o socialismo ele poderia dar certo se todas as pessoas fossem bastante parecidas, porque ele é um sistema que ele visa que todas as pessoas deviam ter mais ou menos o mesmo capital, as mesmas coisas, a mesma quantidade de dinheiro. Sendo assim, eu acho que todas as pessoas teriam que ser muito parecidas, porque a gente pode ver, por exemplo, numa sala de aula, às vezes um tem bastante facilidade em matemática, o outro tem facilidade em português. Mas se eu vou fazer um trabalho em grupo de matemática, o que tem mais facilidade vai se destacar nisso. Então, eu acho que sim, isso não funciona, porque um talvez pode ser que trabalhe mais que o outro, ou coisa assim. É o meu ponto de vista. Eu acho que o socialismo não funciona. Uhum. Mais alguém pode contribuir sobre como que podemos definir o socialismo? Se a gente analisar e estudar e ler sobre o socialismo, pelo menos é a experiência que eu também tive, a gente acaba vendo de que ele, justamente por ele usar essa questão da igualdade, dele priorizar esses princípios de todos terem os mesmos direitos, as mesmas condições, sobretudo,
ele acaba sendo encantador, né? Porém, qual que é o grande problema do socialismo? Por que que ele não acabou sendo implantado? Por que que hoje nós temos apenas, daria para assim definir, resquícios, temos apenas algumas marquinhas ainda do socialismo presente, por mais que tenha todos os partidos, a princípio, de esquerda, eles têm algum vínculo com o socialismo, tem alguma ligação, assim, bem pequena na questão dessa ideologia socialista. Porque qual que é o grande problema na implantação desse sistema? No ponto de vista de vocês, segundo a leitura e a visão de vocês. Qual que seria o problema em relação? Por que que o socialismo não está no lugar do capitalismo, de ter dominado, de ter se implantado no mundo inteiro? Alguém para justificar? Alguém consegue contribuir? Everson. Então, ali, na verdade, alguns até definem ele como um socialismo utópico, ou seja, ele, na teoria, ele acaba sendo bastante interessante, só que na prática ele acaba tendo alguns problemas, sobretudo quem o administra, ele acaba se corrompendo com uma extrema facilidade, porque tem um poder muito grande. Então, praticamente todos os casos implantados de socialismo no mundo, eles ocorreram, eles acabaram cometendo esse erro. Ou seja, quem administra ele acaba, né, fazendo barbaridades e não coordenando ele para que todos tenham direitos iguais, né? Então, por isso que é um sistema que não está dando certo, né? Justamente porque as equipes responsáveis em administrar ele acabam tendo acabam se corrompendo e acabam, né, provocando muitas vezes a desigualdade em que alguns vivem na mordomia, vivem com todos os direitos, todas as regalias, e outros acabam não tendo acesso muitas vezes nem ao básico. Então, a princípio, a gente pode ver isso, inclusive nos sistemas implantados, é uma das grandes críticas ao socialismo ainda hoje. Alguma opinião contrária? Então, vamos ao próximo item. Descreva fluxo de capitais, de pessoas e de informações no mundo atual. Inclusive, muitas respostas aí bem contextualizadas, mas algumas já desatualizadas, ou tem novidades em relação aos fluxos, ao tráfego, ao trânsito de capitais, de pessoas e de informações no mundo atual. Alguém gostaria de comentar? Diga aí, Bruno. Isolo. É a terceira pergunta. Descrever como que funciona hoje o fluxo de capitais, de pessoas e de informações no mundo atual. Como que é essa dinâmica, né, que acabou, inclusive, nos últimos dias, tendo uma mudança em relação, em virtude da pandemia. Houve, em relação àquilo que a maioria dos grupos descreveram,
já está um pouco diferente esse fluxo, esse tráfego de pessoas, de capitais e de informações no mundo atual. Como a gente pode descrever como que é esse fluxo de pessoas e de informações no mundo atual? Alguém para contribuir? O Bruno falou que não. Não tem bem contextualizado isso. Mas na descrição, praticamente todos descreveram conforme funciona o mundo de hoje. Se a gente analisar o mundo da globalização, ele acaba se caracterizando, a globalização acaba se caracterizando por isso, ou seja, nunca num momento histórico, nunca o mundo teve tanta gente se deslocando, nunca, em nenhum momento o mundo vivenciou isso, tanto fluxo de capitais, ou seja, os bancos, o mundo financeiro, as bolsas de valores, a negociação de ações, no mundo de hoje é praticamente o termômetro do mundo financeiro. E isso faz com que, eventualmente, alguns valores, em uma hora estejam numa parte do planeta, outra hora, depende a situação que está ocorrendo, elas se movem virtualmente, né, de uma forma muito rápida, de uma região para outra. Então, o fluxo de capitais é muito grande. E isso faz com que o mundo também seja globalizado. Então, são os fatores que fazem que o mundo tenha essa característica de serem globalizados. Da mesma forma de pessoas. É por isso que a grande mudança em relação à pandemia é em relação ao fluxo de pessoas. O fluxo de pessoas, ele reduziu significativamente nos últimos meses, em virtude dessa situação nova que o mundo está. Ou seja, menos pessoas estão se locomovendo, sobretudo de forma internacional. Até a gente pode estar acompanhando muitas empresas de aviões, inclusive, com risco de quebrarem em virtude dessa redução. Mas antes disso, a gente tinha um mundo em que tinha milhares de pessoas voando, ou seja, voando, se transferindo, se locomovendo de um lugar para o outro a todo instante. Ou seja, o mundo, as pessoas se locomoviam, sobretudo, com uma facilidade muito grande. O mundo de hoje é caracterizado por essa questão, né, do fluxo de pessoas serem bastante grande. E das informações, então, né, hoje acontece uma coisa em qualquer, a gente fala canto do planeta, mas eu nunca achei um canto do planeta, mas acontece em qualquer região do planeta, o mundo inteiro, em pouco instante, está sabendo disso. Tá? Sobretudo se é uma questão mais polêmica, mais grave, enfim. Então, as informações circulam, né, como nunca. Né? Se a gente for ver num contexto histórico, em que as informações demoravam meses para chegar, né, de um continente para outro, hoje, de alguns segundos, as informações chegam de tudo que é lugar com uma extrema facilidade. Então, esses três termos, fluxo de capitais, fluxo de pessoas e de informações, é o que caracterizam, é um fato marcante, né, que acabam descrevendo o mundo como globalizado. Muito bem, vamos para a próxima. Descreva a expansão das multinacionais no mundo atual. Como que é? Qual que é a interferência das multinacionais no mundo de hoje? Qual que é a atuação? Como que elas funcionam? Alguém para ajudar nessa? Bruno, pode ser essa? Isso é mais fácil.
Vamos lá. Alguém pode ser o Bruno? Dessa vez? Alisson, diga você. Descreva a expansão das multinacionais no mundo atual. Vamos lá, pô. Vamos lá, ajudar. Na verdade, eu queria só ouvir, eu estou só falando. Então, vamos mudar a questão. Eu gostaria que cada um escolhesse, cada grupo, pelo menos, escolhesse uma das perguntas e comentasse. Então, eu sei que algumas questões são mais difíceis, mais complexas, mas a descrição vocês fizeram, era só olhar no trabalho. Então, cada um escolhe uma das perguntas para estar comentando. Posso responder essa pergunta? Pode ser, diga, Everson. O principal motivo para essas empresas terem se deslocado para os outros países são a procura de mão de obra barata, com a menor carga tributária, na expansão dos outros mercados, com uma características tentadoras, com o exemplo da China, né? Hoje é um bom exemplo de país-alvo das multinacionais. O país hoje produz grande parte da demanda de produtos eletrônicos mundial. Uhum. As multinacionais, se a gente analisar as respostas e a gente analisar o mundo dentro dessa conjuntura, na verdade, são elas que fazem com que o mundo funcione com essa dinâmica globalizada. É elas que fazem praticamente tudo acontecer. E elas que têm o domínio do mundo. Inclusive, essas multinacionais, essas empresas gigantes que, a princípio, se caracterizam por não respeitar fronteiras, não sei se é respeitar o maior termo, mas elas não têm, no sentido, elas não fazem parte de apenas uma nação, elas são são internacionais, por isso, então, multinacionais. E isso faz com que elas tenham, muitas vezes, benefícios, elas acabam driblando, muitas vezes, as leis dos países e acabam se favorecendo com isso. Isso faz com que elas tenham um potencial, um poder, muitas vezes, bem superiores aos países. Não é que elas só têm, elas têm, né? E os países, os governos da maioria dos países, eles muitas vezes não têm mais como não atender
as reivindicações, muitas vezes, que as empresas fazem. Então, elas têm um poder gigante e elas acabam, muitas vezes, sendo os maiores beneficiados ainda dos governos. Ou seja, quem manda, quem governa hoje o mundo são as multinacionais. Então, pelo seu potencial, pelo seu poder econômico, né, e pelo seu poder político, muitas vezes, que elas têm. Se a gente analisar nos municípios, os municípios, muitas vezes, eles, por exemplo, aqui em Iporã, se a gente analisar, se uma empresa grande anunciar que venha se instalar aqui em Iporã, indiferente de quem esteja no governo, ele ia oferecer uma estrutura, né, uma estrutura bem ampla para essa empresa. E muitas vezes, se a gente analisar, ela com certeza ia trazer inúmeros benefícios, empregos, né, inquestionáveis. Mas muitas vezes essas empresas já são grandes, né, já são gigantes, já têm um potencial de investimentos e ainda acabam sendo as maiores beneficiadas pelos governos. Então, isso faz com que elas cresçam, né, de uma dimensão muito maior e elas têm esse poder, muitas vezes, de extrapolar as dimensões das fronteiras, sobretudo entre municípios, estados e países. Tá? Então, no mundo de hoje, as multinacionais, elas têm o comando do mundo nas mãos. Tá? Então, essa leitura, se isso é bom, é ruim, não entramos em discussão, não é essa a questão, mas que elas têm esse poder, né, gigante de influenciar, de definir aquilo que as pessoas, né, sobretudo pelos comerciais, se a gente analisar os detalhes das propagandas, elas têm um potencial de convencer sociedades, convencer pessoas de aderir aos produtos, de aderir àquele formato, aquele modelo de sociedade, aquela forma de ser, conforme elas querem. Então, as multinacionais têm muito disso, né, indiferente, né, das empresas estabelecidas, né, Coca-Cola, todas as grandes empresas, elas têm um poder, né, de formar a sociedade, muitas vezes, que a gente nem consegue nem imaginar. Isso, então elas têm um poder de negócio, um poder político, um poder de investimento, e isso faz com que muitas vezes elas acabam sendo usadas, ou seja, os governos muitas vezes ficam sem ação, né, de muitas ações que os governos deveriam fazer, não conseguem, porque elas estão amaradas com algumas empresas que acabam fechando acordos gigantes com governos, com sociedades, né, que muitas vezes nós nem sabemos desses acordos, mas elas têm um potencial gigante, e os governos muitas vezes acabam levando toda a culpa, né, mas, por fim, último, as empresas com esse potencial acabam tendo esse poder maior e elas muitas vezes acabam trazendo benefícios e prejuízos ao andamento da sociedade. Muito bem, próxima, mais alguma ideia em relação às multinacionais? 5, comente a evolução da produção no mundo, destacando o momento atual. Acho que é conteúdo bastante de história também, de sociologia, em que se estuda os modos de produção, ou seja, as grandes revoluções que o mundo passou, as grandes mudanças que o mundo passou, né, para se tornar um mundo globalizado. É através desses grandes modelos de modo de produção, né, que levaram o mundo a ter essas características atuais. Se a gente analisar a primeira revolução industrial, ela
acabou acontecendo numa região do mundo e que a pouco todo mundo estava dentro dessa característica da indústria, estava se industrializando. Então, essa influência no modo do ser humano, né, que começou com os modos de produção primitivos, passou por uma evolução gigante em tão pouco tempo, né, que o mundo, a história, a geografia, a sociologia acaba descrevendo eles como revoluções industriais, revoluções porque mudaram totalmente a forma de organização, né, social, a organização, ou seja, tiveram mudanças significativas na sua organização, o próprio surgimento das cidades, da urbanização, né, que acabou sendo provocado por essa evolução dos modos de produção. Alguma participação em relação a isso? Então, eram as perguntas que assim, eram mais complexas, mas, ao mesmo tempo, elas são bem importantes para que a gente entenda o mundo de hoje. E a partir de agora vem as perguntas mais fáceis. Então, gostaria de mais participações em relação a isso. Então, inicialmente, inclusive, nós vamos estar analisando a possibilidade de fazer o debate, né, numa conjuntura virtual, certamente, porque as aulas certamente não vão retomar tão logo. Para quem acompanhou ontem, essa semana, o governador acabou mudando a questão do início das aulas. Alguém ficou sabendo? Então, a princípio, pelo decreto, as aulas iam começar no início de junho, ou seja, estava por decreto definido que as aulas estavam suspensas até o final do mês de maio. E a mudança que aconteceu nos últimos dias, ele acabou emitindo um novo decreto que as aulas estão suspensas por período indeterminado. Ou seja, ninguém sabe quando que as aulas vão reiniciar. Assim, para mim não mudou nada, porque para quem acompanha a questão da situação da expansão do vírus, era quase certo que não iam começar no mês de junho. Tá? Mas eu acredito que esse ano vai ter aula... Professor? Diga. Tem alguma possibilidade das aulas voltar esse ano? É isso que eu estava dizendo. Eu acredito que sim, mas não tão logo assim. Eu acredito, assim, analisando assim, chutando bem próximo, lá no mês de setembro, agosto, setembro. Antes é muito difícil. Mas eu acredito que, porque na verdade, se a gente analisa a questão Pelo menos vai ter formatura. Isso a gente está preocupado também, e na verdade, assim, a nossa preocupação é que tem muitos alunos estudando e pegando as informações conforme a gente está demandando. A gente sabe que tem bastante atividades em andamento, mas tem alguns que, sabe, não estão respondendo, ou seja, não estão fazendo a sua parte. Então, para aqueles aí não adianta falar em formatura, né? Eu acredito que não é a realidade dos terceiros anos, né? E menos dos segundos anos, mas em outros níveis, tem pessoas que pensam em, vai ter pouca aula, não precisamos fazer a nossa parte, que ninguém vai reprovar. Então, eu recomendo não seguir essa linha, porque quem não faz suas atividades que são propostas não tem como avançar. Mas aqueles que fazem, mesmo que a gente não tenha, ou tenha lá no final do ano, sei lá que mês que vai retomar, essas atividades, né, que a gente está desenvolvendo, que os professores estão pedindo, elas devem ser feitas, assim como vocês fizeram essa atividade, que faz tempo que foi encaminhado, eles fizeram com bastante seriedade, assim, todas devem ser feitas, porque isso, como você sabe, está gerando nota, e é isso que vai estar validando o ano, ou seja, estamos em plena aula, e alguns custam entender isso, sobretudo são alunos pontuais que que a gente tem essa preocupação, e a escola está se quase estressando com eles, né, mas
quando deveria ser o contrário, né? Eles deveriam estar estressados ou estar preocupados. Nós estamos fazendo a nossa parte para, pelo menos, dizer, e tudo é registrado, tá? Então, é importante ver se a escola está indo, inclusive, a quem acompanhou, o diretor está visitando pessoas, famílias, em virtude de não responderem, então, tudo está sendo documentado, então, não tem como alguém exigir, não fazer as atividades e exigir, mas eu não sabia, o ano tem que ser aprovado igual, não é bem assim, tá? Só para deixá-los tranquilos, né, em relação a isso. Então, continuam se dedicando e fazendo as atividades da melhor forma possível. A gente sabe que não é a mesma coisa, né, é mais difícil, mas exige, com certeza, mais empenho e esforço de cada um, mas é o que podemos fazer, né? Muito bem, então vamos às grandes vantagens do mundo de hoje. Então vamos ver quem vai estar participando, então, falando, né, quais as vantagens que nós temos no mundo atual. O que vocês veem de vantagens no mundo de hoje? O que vocês pesquisaram sobre as vantagens? Hoje em dia tá tudo mais fácil, mais rápido para a gente fazer tudo, tanto quanto para notícias, como, por exemplo, medicamentos, essas coisas, transporte de mercadorias. Eu acho que a gente sempre tem tudo muito fácil hoje em dia aqui, por isso a gente sempre quer tudo para ontem já. Isso eu acho que é um problema que pode afetar tanto o nosso psicológico, porque quando a gente não consegue algo de momento, por exemplo, a gente vê quando é um feriado, a gente esquece de comprar alguma coisa no mercado, não tem ali agora, aberto, e a gente se estressa. Eu acho que isso afeta um pouco a nossa personalidade. Isso, então, é uma grande vantagem no mundo de hoje, ou seja, parece que tudo está fácil, acessível, não precisa se preocupar com amanhã, nem com, ou seja, o mundo, ele nos oferece tudo de uma forma bem fácil, sobretudo se a gente tem dinheiro. Então, mas igual, as facilidades, as comodidades, né, sobretudo se a gente analisar gerações, a gente pode ver que as gerações novas, elas acabam usando, e deve ser assim, usando essas facilidades com uma perfeição como ninguém, né? E muitas vezes até esquecem, parece que isso sempre foi assim, parece que tudo é automático, né? Mas isso, a gente pode ver que as facilidades de controles, de sistemas automatizados, nas casas, a gente pode ver tanta tecnologia que, né, tudo se torna muito fácil, né? Só que isso, muitas vezes, a gente tem que levar em consideração, isso é uma coisa recente, né, sobretudo se a gente falar aqui em Iporã, né, essas facilidades, elas estão chegando, e muitas vezes as gerações mais novas acham que isso sempre existiu, enfim, né, parece que, como vocês já, muitas vezes, as gerações novas, elas nasceram dentro desse mundo, muitas vezes dá essa leitura errada que todo mundo deveria saber, enfim, então muitas vezes se acaba cometendo esse erro, essa leitura de mundo. Mas não há dúvida, é uma das grandes vantagens, as facilidades, as comodidades que foram trazidas. Se fosse qualquer outro sistema, dificilmente seria dessa forma. Mais vantagens que vocês descreveram nos trabalhos? Quem não participou ainda? Vamos lá. Eduardo. As grandes vantagens do mundo de hoje.
Podem ligar o microfone, não consigo mais ler. Tá certa a afirmação. Por mais que eu não consiga ler, eu vi. Liga o microfone e aproveitem a audiência. Os avanços da medicina, né? Tem avanços na medicina? Com certeza, os avanços são muito grandes em relação a tudo que se tem, mas a gente pode ver nesse momento que, de pandemia, que a medicina ainda é devagar. Para alguns, por exemplo, parece um absurdo demorar 1 ano para fazer uma vacina. Se a gente faz uma leitura, né, bem fria, né, que a medicina, com tanto avanço que tem, demorar, ou seja, a projeção de uma vacina, né, mas se a gente analisar todo o processo de fabricação de uma vacina, a gente pode ver que normalmente ela demora mais tempo, e está se fazendo testes, experiências, que certamente vai surgir soluções para essa pandemia até antes, em virtude dos avanços, né, mas os avanços são gigantes, né. Então, certamente, se o mundo hoje está com 7 e poucos bilhões de habitantes, ela se dá também em virtude dos avanços da medicina, né, que ela faz com que as pessoas vivem, né, cada vez mais. E também, nas tecnologias, a gente pode ver que os avanços das tecnologias, o Eduardo também colocou aí, o uso das tecnologias pela educação, por todos os outros setores, nesse momento também que o mundo está vivendo. A gente pode, por mais que a lei muitas vezes falta, por exemplo, o grande impasse hoje que existe em relação à educação. Muitas vezes a questão que preocupa, que nos preocupa é a lei, ela não reconhece, ou seja, ela não foi feita para reconhecer um sistema que a gente está usando para trabalhar nesse momento. Então, as leis não estão preparadas para legalizar o uso das tecnologias da forma como estão sendo usadas nesse momento, sobretudo na área da educação, na área da medicina, da mesma forma. Então, as tecnologias existem, funcionam, as leis ainda não dão a garantia toda, lógico, elas vão ser feitas, vão legalizar, porque o processo, ele acaba tendo bons resultados. O problema aí ainda é se todos vão conseguir se beneficiar e usar essas tecnologias com bastante, sem prejuízos. Mais vantagens? Desvantagens, então. Quais as desvantagens do mundo atual? Posso Diga. falar sobre desvantagens, então? Isso, diga. Uma das grandes desvantagens do nosso planeta é o declínio da saúde biológica. Tal problema causado por boa parte pelo consumismo, que incentiva a compra e nos torna dependentes e sedentários pela nossa própria comodidade. Uhum. Uma grande desvantagem nova, sobretudo nesse declínio, né, do ser humano, né, que acaba muitas vezes se perdendo com tanta tecnologia em relação a essas comodidades que a gente colocou como vantagem. A gente pode ver que muitas coisas existem que são consideradas como grande vantagem, ela acaba tendo desvantagens da mesma forma. Por exemplo, as tecnologias. As tecnologias podem ser vistas como uma grande vantagem, mas o mau uso delas pode trazer prejuízos e desvantagens gigantes. Da mesma forma, na área da medicina. A medicina, ela, não há dúvida que é um grande avanço, mas se a gente analisar a medicina mal usada, ela pode trazer prejuízos, né, gigantes da mesma forma. Assim, todos os aspectos, né,
elas são vantagens até certo ponto, ou elas são desvantagens até certo ponto. Mais desvantagens elencadas, eu vi que tem nos trabalhos, tem muitas questões bem legais apontadas. Uma grande desvantagem que eu coloquei foi na questão do crescimento do capitalismo e na busca exagerada pelo lucro, que acaba afetando o meio ambiente e, em consequência disso, afeta o ser humano e outros que vivem a favor disso. Uhum. Então, não há dúvida disso que um dos grandes problemas do capitalismo é o acúmulo, ou seja, a famosa expressão, poucos têm quase tudo e muitos não têm quase nada, ou têm nada. Então, é essa disparidade das riquezas estar concentrada nas mãos de poucos, ela acaba sendo uma das grandes desvantagens, a desigualdade social. O Brasil, inclusive, é visto como um dos países, entre os 10 países mais desiguais do mundo. É provocado, nós normalmente damos culpa ao governo, mas é o sistema todo que faz com que isso seja assim. Então, o fato de alguns precisar morrer de fome enquanto alguns têm tudo, é o sistema que acaba fazendo com que se tenha essa realidade. Mais desvantagens? Colocou alguma coisa? A competitividade na vaga de empregos. Uhum. Para os jovens, né? Para vocês que estão de olho naquilo que querem ser, aquilo que querem fazer da vida, é um desafio gigante, ou seja, existe uma concorrência, ou seja, fila para tudo que é, sobretudo, os cargos bons, os empregos bons são disputados de forma ferrenha, de forma bem cruel. Então, é uma desvantagem, ou seja, a gente precisa, para conseguir se estabelecer um bom emprego, conseguir disputar uma boa vaga, a gente precisa ficar alguma noite sem sono, ou seja, quase dormir em cima de livros. Por isso que esse momento também a gente pode ver que a gente precisa levar bastante a sério para não, se a gente se bobear, muitas vezes as portas se fecham, né? Muitas vezes a gente acaba tendo prejuízos e a gente acaba não conseguindo mais recuperar depois. Mais desvantagens? Já foi falado vários, a questão ambiental, uma das grandes desvantagens que, inclusive, alguns descreveram também, outros não, é a questão, por exemplo, se existe um provável fim do mundo, certamente será provocado pelo descaso ambiental, né, por todo o aquecimento global, todas essas teorias que estão preocupando, ou seja, o avanço do ser humano acabou deixando de lado a questão ambiental, ou seja, explorar a natureza sem analisar as consequências. Então, é um dos grandes problemas do mundo de hoje. A natureza e as pessoas muitas vezes entram nessa linha também, que são exploradas ao extremo. Mais desvantagens? Desvantagens no campo financeiro. Alguns têm tudo. Acúmulo de financeiro. Outros morrem de fome, não conhecem nem as moedas existentes. Muito bem, nós estamos já com 4 horas. E as perguntas boas nós temos ainda. Pessoal, assim, a gente vai encerrar, só deixo comunicado aqui para que todos preparem para a semana que vem as próximas questões que são mais pontuais. Eu gostaria que todos respondessem, preparassem, então, sobre as perspectivas de vida para
adolescentes e jovens. Eu vi que tem perguntas bem legais que foram preparadas, respostas bem interessantes. Então, preparem essa questão aí para a gente ouvirmos um por um, para a gente deixar preparado esse debate, essa questão de como que é, como vocês se sentem no mundo de hoje, né? O mundo globalizado. Tem como ser feliz? Tem como se estabelecer? É um mundo encantador? É um mundo legal? Ou é um mundo, né, que tem desafios gigantes, tem problemas, enfim, como vocês se localizem dentro desse mundo? E, sobretudo, nessa resposta que vocês responderam. Então, é possível ser feliz no mundo de hoje? Tá? Então, preparem essa pergunta, né, e a gente vai estar finalizando semana que vem essa questão das apresentações. Então, eu gostaria de ouvir todo mundo, ou pelo menos um por grupo, né, sobretudo mais quem não participou em nenhum momento. Muito bem, então vamos encerrar, porque já está passando da nossa hora. Tenha mais uma atividade depois também. Muito bem. Então ficamos por aí. Se cuidem. Tudo de bom para vocês.